E aí, moçada, tudo certo? Bom, hoje eu vou trazer uma dica de contabilidade para concurso de um tema bastante espinhoso que diz respeito ao tratamento dos instrumentos financeiros lá do CPC 48. Então, o CPC 48 é um dos documentos técnicos de contabilidade mais densos que a gente tem aí para estudar. Então, muitas vezes, para quem não está muito habituado, para quem não costuma estudar esse tema ou não vivencia na prática, tem muita dificuldade para entender, para fazer a leitura. Então, eu vou tentar com esse vídeo aqui, claro, não vou abordar nem 5%, nem 1% do CPC, mas trazer uma discussão aqui pontual a respeito da mensuração desses instrumentos financeiros, e eu estou focando aqui na parte do ativo. A gente tem lá no documento temas, questões relacionadas à mensuração dos passivos, tratamentos específicos para os passivos financeiros, mas aqui eu vou dar uma pincelada na avaliação, na mensuração dos instrumentos financeiros focados no ativo, beleza? É claro, a gente tem essa discussão, porque quando você tem esses instrumentos financeiros, e é o que eu vou focar aqui a discussão, eles geram resultados, eles geram juros para a empresa, e o ponto que eu vou discutir aqui é qual é a forma de mensuração desses juros que decorrem desses instrumentos financeiros ativos que a companhia tem, tá certo? Então eu vou discutir com vocês aqui sucintamente esse tratamento específico desses rendimentos, desses juros atrelados a esses instrumentos financeiros ativos das companhias, legal? É claro que a gente tem que fazer uma análise para fazer essa mensuração desses instrumentos financeiros do modelo de negócio da empresa. Tem toda uma discussão muito mais profunda que até tratada, tida lá no CPC 48, que eu não vou abordar aqui por questão de espaço, a gente não tem tempo, ficaria um vídeo muito longo. O meu objetivo é fazer uma abordagem mais simples, mas tem toda uma construção por trás disso que precisa ser avaliada antes da gente tomar uma decisão de como que é feita a mensuração desses instrumentos financeiros. Aqui eu vou partir de uma abordagem já mais resumida e mais prática para a gente ter pelo menos uma compreensão inicial mínima para que posteriormente aí cada um possa caminhar com as próprias pernas no estudo desse pesado CPC 48, legal? Então, bom, basicamente a gente vai mensurar esses instrumentos financeiros pelo valor justo, e esse valor justo ele vai ser valor justo por meio de resultado ou por meio de outros resultados abrangentes, tá certo? E a gente vai ter um segundo bloco de mensuração desses instrumentos financeiros pelo custo amortizado. E claro, a gente tem regras próprias para fazer a classificação, a mensuração desses instrumentos financeiros em cada um desses critérios de mensuração, né? Valor justo por meio de resultado, por meio de outros resultados abrangentes ou custo amortizado. Isso vai depender, né, do modelo de negócio da empresa, basicamente, de outros pontos que estão lá no CPC que a gente não vai abordar aqui, tá certo? Então, bom, a gente vai ter as três formas de mensuração dos ativos financeiros, né, dos instrumentos financeiros, no nosso caso aqui, ativos. Então, a primeira delas é por meio do valor justo, né, por meio de resultado. Então, essa é a espécie de regra, tá, de mensuração do ativo financeiro. Então, a empresa ela reconhece na demonstração de resultado tanto os juros gerados por esse instrumento financeiro ativo, como a diferença existente entre o valor desse instrumento e o seu valor justo. Então, tudo é tratado por meio do resultado, tá certo? Então, um exemplo de instrumento financeiro que tem essa abordagem, aqueles ativos que a empresa mantém para venda imediata, tá certo? É um caso, né, clássico de tratamento de valor justo por meio de resultado. A segunda forma de mensuração desses instrumentos financeiros é por meio do custo amortizado. E quando a empresa vai empregar essa forma de mensuração? Por exemplo, quando ela tem um determinado instrumento financeiro que ela vai manter até o vencimento, né, cujo objetivo é se beneficiar do fluxo de caixa gerado por esse instrumento financeiro. Legal? Então, nesse caso, como a empresa vai permanecer com esse instrumento financeiro até o vencimento dele, até o fim da vida desse ativo financeiro, ele vai ser mensurado por meio do custo amortizado. Nesses casos em que a empresa mantém o ativo até o vencimento, esses fluxos de caixa que são gerados por esse ativo, eles são reconhecidos lá na demonstração de resultado
e independentemente do seu valor justo, então não importa o valor justo do ativo. Então, por exemplo, a gente teve, né, o primeiro exemplo que eu citei, tanto os fluxos de caixa gerados pelo ativo quanto a diferença, né, desse instrumento financeiro, o seu valor justo, eram reconhecidos na demonstração de resultado. Quando a empresa tem esse instrumento financeiro, esse ativo financeiro, e vai manter ele até o vencimento, essa diferença entre o valor justo, né, o valor, né, do ativo, dos seus juros, e o valor justo, ela não é relevante para essa forma de mensuração, tá certo? Então esse ponto é bastante importante em relação a essa segunda forma de mensuração dos instrumentos financeiros por meio do custo amortizado. Legal? E a terceira forma que a gente tem de mensuração dos instrumentos financeiros é o valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, quando seria uma situação em que a gente aplicaria esse critério de mensuração? Então, quando a empresa ela tem um determinado ativo financeiro, cujo objetivo dela é tanto se beneficiar dos fluxos de caixa gerados por esse determinado ativo, como também se beneficiar futuramente, né, com a venda dele, tá certo? Então, nessa situação, nesse cenário, esse instrumento financeiro ele é mensurado por valor justo por meio de outros resultados abrangentes. Então, por exemplo, quando a empresa tem um determinado ativo financeiro, um instrumento financeiro, que ele vai estar disponível para venda futura, por exemplo. Então, é o caso clássico, ela está se beneficiando do fluxo de caixa gerado por esse ativo, mas futuramente ela pretende realizar a venda desse instrumento. Legal? Nesse caso, quando a empresa mantém esse ativo que vai estar disponível para venda futura, por exemplo, que é o caso da mensuração a valor justo por meio de outros resultados abrangentes, os juros que são gerados por esse ativo, eles são reconhecidos lá na demonstração do resultado, e a diferença entre esse instrumento financeiro e o seu valor justo, ela é registrada lá no patrimônio líquido, lá naquela conta de ajuste de avaliação patrimonial, tá certo? Então, enfim, registrado numa conta, né, de patrimônio líquido essa diferença entre o valor justo do instrumento financeiro, né, e o valor do custo dele e desses juros que foram incorporados. Legal? Bom, claro, essa discussão ela é muito mais densa do que o formato que eu estou abordando aqui. Tive que fazer vários cortes, algumas coisas, né, bastante importantes por conta do tempo eu não posso falar aqui. É altamente recomendado que vocês façam a leitura do CPC para ter uma visão um pouco mais holística. Mas ainda assim, com todos os cortes que eu fiz, fica um pouco difícil de ter uma aplicação, uma visualização mais prática disso, né? Então eu separei uma questão que foi cobrada num concurso recente para a gente tentar visualizar por meio de um exercício um pouco mais empírico como que esses conceitos todos que a gente discutiu aqui, eles são cobrados e, enfim, né, as bancas de concurso, exame do CFC e outras, né, elas vêm cobrando esse tipo de conteúdo aí, fica mais fácil para a gente ter uma melhor compreensão, beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá. Tudo bem, moçada? Então estou aqui com a questão 36 do concurso para analista judiciário especialidade de contabilidade do TRE do Paraná do ano de 2017. A questão diz o seguinte: a tabela abaixo apresenta os dados de 3 aplicações financeiras realizadas por uma empresa, bem como a classificação efetuada pela empresa para cada uma delas. A gente tem a data da aplicação aqui, o valor aplicado de cada investimento, a data de vencimento dos títulos, a classificação pela empresa, se é destinado à venda, mantido ao vencimento e disponível para venda futura, taxa de juros ao mês, informação importante, e o valor justo do ativo na data do balanço. Daí a questão segue. O total evidenciado no resultado da empresa em 2015, decorrente somente das aplicações apresentadas na tabela anterior, foi em reais. E a gente tem as 5 alternativas. Legal? Então, bom, basicamente o que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que analisar cada classificação dessa dada pela empresa, computar os juros e verificar quanto disso vai para o resultado. Legal? Então, vamos seguir aqui a ordem da apresentação do exercício para ficar mais fácil para a gente analisar. Colocar aqui o ativo destinado à venda inicialmente. Bom, eu vou utilizar a fórmula do montante, tá? Mas você pode fazer pela análise dos juros, enfim, isso é indiferente, tá? Então, vamos lá, eu quero um montante de um investimento de R$500 mil, que ele foi feito
a uma taxa de 1 mais... esse 0,7% vai dar 0,007, tá? Eu vou trabalhar com o valor em decimal aqui, porque se trabalhar com percentual fica difícil. E aqui a gente tem o investimento feito em 1/10, o balanço 31/12/2015, então a gente vai ter lá o mês 10, 11, 12 gerando rendimentos, são 3 meses, tá? Então vamos verificar quanto que vai dar isso aqui. 500 mil vezes 1 mais 0,007 elevado a quanto? Elevado a 3. Então isso vai dar 510.573,67, beleza? Muito bem, então esse é o montante. Qual o valor dos juros? Vai ser 510.573,67 menos o valor inicial aplicado, que vai dar 10.573,67. Beleza? Então isso aqui são os juros que vão para a DRE. Agora, não esqueçam que quando esse ativo ele é mensurado a valor justo, para a avaliação dele a valor justo por meio, do resultado, e aí o exemplo clássico é exatamente esse caso aqui de ativos destinados à venda, a diferença entre o valor justo, e o valor desse instrumento financeiro também vai para o resultado, tá certo? E aqui a gente tem exatamente essa diferença, porque vejam, o valor do instrumento financeiro na data do balanço é 10.573,67. Qual que é o valor justo desse especificamente aqui, desse instrumento financeiro? Vejam, é de 511 mil, tá? Então, a gente tem a diferença entre 511 mil e 10.573,67. Isso também vai ser registrado no resultado, dado que esse ativo aqui, esse instrumento financeiro, é destinado à venda. E quanto vai dar isso? Menos 511, vai dar 426,33, arredondando, não é? Então, isso aqui também é registrado lá na demonstração de resultado, tá certo? Quanto vai dar isso aqui? 426,33 mais 510.573,67, isso dá 511 mil, beleza? Que é exatamente o valor justo aí do ativo. Agora vejam, então 511 menos o valor do investimento, que foi 500, então 11 mil reais vai ser registrado na DRE, que é exatamente a soma desses 10.573, que são os juros, e os 426,33, que é a diferença entre o valor do instrumento e seu valor justo. Agora, um macete aqui, tá? Que você não precisaria ter feito nenhuma conta dessa, bastaria você olhar o valor justo do instrumento financeiro na data do balanço e o valor aplicado, os 500 mil reais. Então, você já automaticamente saberia, considerando que ele é um instrumento financeiro destinado à venda, esses 11 mil iriam para a demonstração de resultado. Então, seria um macete aí para facilitar bastante o nosso trabalho, beleza? Bom, mas beleza, fizemos pelo jeito mais difícil, mas fica mais fácil de compreender. O segundo, mantido até o vencimento. Mantido até o vencimento. A gente tem que lembrar que nesse caso aqui, a mensuração dele é pelo custo amortizado, tá certo? Então, a empresa ela tem o objetivo de manter esse ativo até o vencimento dele para se beneficiar dos fluxos de caixa. Então, o que vai para o resultado são exatamente os juros, tá? Apenas os juros, não importando para a nossa análise aqui, nesse caso, considerando que a mensuração é pelo custo amortizado, a diferença entre o valor do instrumento e seu valor justo, legal? Então vamos aos dados. A gente teve uma aplicação de 300 mil reais, que ela foi feita no dia 1º de novembro de 2015, é uma taxa de 1% ao mês. Então 300 mil que multiplica 1 mais 0,01, que é a taxa de juros mensal praticada. O investimento foi feito em 1/11, então se passaram até a data do balanço 2 meses. Então, isso aqui é elevado ao quadrado, beleza? Então, quanto vai dar isso aqui? 300, que multiplica 1 mais 0,01 elevado ao quadrado. Isso vai dar 306,030. Então, qual é o valor dos juros? 306,030 menos 300 mil vai dar 6.030, né? 6.030. Então, isso aqui vai lá para a demonstração de resultado, são os juros que serão reconhecidos na demonstração de resultado, considerando essas características aqui desse instrumento financeiro.
Beleza? Vejam que aqui a gente não analisa, considerando que esse ativo aqui ele vai ser mantido até o vencimento, não nos importa a análise do valor justo, tá? Somente esses juros aqui que serão reconhecidos e contabilizados na forma que a gente apresentou aqui nesse segundo cálculo, beleza? E por fim, o nosso último elemento aqui, disponível para venda futura. Qual que é a mensuração dele que a gente conversou no vídeo? É exatamente o valor justo, mas é por meio de outros resultados abrangentes, não é verdade? E qual que é a diferença entre esse valor justo aqui e o valor justo por meio de resultado? Que a diferença entre o valor do instrumento e o seu valor justo é reconhecida lá no PL, tá? Na conta de ajuste de avaliação patrimonial, beleza? Então, verificaremos agora qual que é o valor dos juros que vai para a DRE e, eventualmente, essa diferença existente aqui com o valor justo que vai para o patrimônio líquido da empresa. Então, investimento de R$200 mil, que foi feito a uma taxa de 0,8% ao mês, então isso vai dar 0,008, né? Elevado a quanto tempo se passou. O investimento foi feito em 1/12, 31/12, se passou um mês. Então, vejamos qual que é o valor do montante, vezes 1 mais 0,008 elevado a 1. Então, 201.600, beleza? Juros, 201.600 menos 200 mil, que é o valor investido, R$1.600, beleza? Qual o valor justo desse instrumento financeiro aqui? É de 202. 202 menos 201.600, isso vai dar R$400, não é? Então, isso aqui, esse 1.600, ele vai ser registrado lá na demonstração de resultado, são os juros do rendimento desse ativo. E esses R$400 aqui, eles vão ser registrados como um ajuste de avaliação patrimonial credor lá do patrimônio líquido, beleza? Muito bem, então com isso a gente não tem mais nenhum dado relevante para a nossa análise, a gente já consegue dar o encaminhamento final da questão e responder efetivamente o que ela quer saber. A questão pede, na verdade, essa questão aqui, esse ponto específico do registro lá no PL, acabou que a gente não precisa dessa informação, não é? Mas a gente tem que saber operacionalizar para não mandar para o resultado a diferença, né? Aqueles R$400 ali, não mandar para o resultado, porque estaria completamente errado. Então vejamos, o total evidenciado no resultado da empresa decorrente somente das 3 aplicações foi em reais. Então a gente tem que verificar o que vai para a DRE de 2015 relativo a esses instrumentos financeiros aqui. Então a gente tem R$11 mil do primeiro instrumento. A gente tem 6.030 do segundo e a gente tem 1.600 do terceiro. Legal? Quanto vai dar isso? 11.000 mais 6.030 mais 1.600. Isso dá 18.630. Então, vejamos se a gente tem correspondência nas nossas alternativas. 18.630. Vejamos letra A, né? Letra A, 18.630, responde adequadamente a nossa indagação da questão. Beleza? Então vejam, moçada, esse ponto aqui ele já é uma discussão bem mais refinada, não é? Esse assunto de instrumentos financeiros lá do CPC 48 já tem um grau de dificuldade maior, então exige uma leitura da norma, né, do CPC, exige bastante prática em relação a esses temas aqui, bastante exercício e tudo mais, porque já não é trivial, né? Não é um assunto trivial, não. Ele já tem um grau de dificuldade maior, beleza? Mas com estudo a gente consegue superar. Bom, então por esse Contabilidade Dicas para concurso é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida aí sobre instrumentos financeiros, deixe aí nos comentários. Peço que se inscrevam no canal também, compartilhem com quem está estudando. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, moçada, até mais!